de mulheres aqui da nossa igreja Vine. E hoje, para o nosso episódio de Vinecast, nós vamos conversar sobre mulheres, em especial, algo que está nascendo para você, mulher. Você que está com uma expectativa no seu coração, que está precisando de algo para te levar mais perto do Senhor, para te ajudar nas coisas que envolvem sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida familiar. Nós temos algo para você e nós queremos conversar sobre isso. Olá, estamos aqui com a nossa pastora Tassi. Olá, muito prazer estar aqui com vocês, esse Vinecast agora de mulheres, né, Gi? Sim. Que honra! Então vamos lá, pastora. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Sim. Mas antes eu queria entender o que a gente está criando aqui. O que hoje nós vamos apresentar para as mulheres? É uma escola? É um ministério? O que está nascendo aí? Na verdade, Gi, essa pergunta ela é muito interessante, porque o resultado do que está acontecendo é uma somatória de processos que Deus foi construindo primeiro dentro de mim. Porque eu acredito que Deus ele sempre faz algo dentro de nós, ele faz na verdade a semente é plantada dentro de nós primeiro, algo é gerado, algo cria raízes para que depois ela possa aparecer. Então a escola de mulheres, ela surgiu de um momento de transição, se eu posso dizer, no meu mais íntimo. Foi um momento onde, você se lembra disso, onde Deus começou a apontar algumas coisas e Deus ele trabalha de uma forma muito engraçada, né? Porque Deus ele nunca mostra tudo. É como Abraão, né? Sai da sua terra e da sua parentela. Você não sabe para que terra você vai, você só precisa acreditar e você só precisa seguir o fluxo e o processo que você vai entendendo. E obediência, ela se caracteriza, ela resulta em uma porção de fé quando você dá um passo sem você saber o que está acontecendo. Isso aconteceu comigo no quesito essa escola de mulheres, porque Deus começou a me trazer alguns apontamentos. Você se lembra dessa situação? Eu liderava fortemente o Ministério de Louvor aqui na igreja. E uma coisa que até você me disse muito interessante, os ministérios que eu atuava fortemente, você falava assim, eu vejo a sua característica impressa nesses ministérios. E era algo assim que Deus, acerca do Ministério de Mulheres, já estava começando a trazer, a semente já tinha sido plantada, ela estava germinando numa terra, eu estava tentando entender de Deus o que Deus estava fazendo. Até que num certo momento, né, eu entendi de Deus, agora eu preciso que você foque no Ministério de Mulheres, porque existem mulheres te esperando, e foi muito engraçado, porque nesse momento, Gi, quando eu me deparei, eu sabia que isso existia, mas sabe quando você já viu, é igual um texto bíblico que você já leu por diversas vezes, mas quando você lê aquilo salta, é a tal da revelação. Eu tive uma revelação do grupo de Ministério de Mulheres, olha que coisa mais louca, do grupo de WhatsApp. Eu peguei o grupo de WhatsApp e eu vi 200 e tralalás mulheres no grupo de mulheres do Ministério de Mulheres da nossa igreja Vine. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, são 200 e tralalás filhas de Deus. Então aquilo já começou a suscitar como a água naquela semente que já estava sendo plantada dentro do meu coração. Então, Deus começou a trazer no meu coração, foi aí que o Ministério de Louvor eu acabei delegando para uma pessoa com muita responsabilidade, a nossa amada Pri aqui na nossa igreja, e eu acabei entrando com força no Ministério de Mulheres, e quando você dedica o seu coração em algo, Deus ele sempre acrescenta. Eu quero que você imagine como se fosse um bolo, entende? Para que um bolo seja maravilhoso, você precisa primeiro dar estrutura posicionada num lugar. Quando você tem essa estrutura posicionada no lugar, você tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Esse bolo você pode cortar ele no meio para rechear, você pode fazer a cobertura em volta, você pode fazer coisas extraordinárias depois de que uma base está estabelecida. Então a sensação que eu tive foi que assim, eu estabeleci a minha base no lugar onde Deus me chamou para estar. Nessa, Deus
começou a vir, com cortando a massa no meio, recheando, colocando a cobertura, colocando todos os ingredientes para tornar aquilo muito maravilhoso. Então você me perguntou, o que é isso que está surgindo? Como a minha resposta mais objetiva te dizendo, é uma coletânea de um processo que Deus fez dentro de mim acerca do universo mulheres, mas quando eu digo mulheres, eu estou falando de filhas de Deus. Então, é algo que Deus me trouxe, que Deus colocou no meu coração, essa escola propriamente dita. Ela é um movimento, se assim eu posso dizer, de fortalecimento, reestruturação e preparação da vida de uma mulher para que ela possa viver os 360 graus da sua vida. Forte, sim. Forte. Posso te contar sobre isso? Porque assim, Gi, eu acredito, e eu creio que você também acredita nisso. A mulher, ela não tem uma única direção. Nós, enquanto mulheres posicionadas, nós atuamos nos 360. Nós somos as mulheres que somos filhas, nascemos de uma barriga, tudo bem? Começamos sendo filhas para sermos humanas nessa terra. Nós trabalhamos, nós nos tornamos esposas, nós somos estudantes, universitárias, enfim, nós temos responsabilidades com o próximo, com tudo que está ao nosso redor, nós temos os compromissos com a casa, nós temos os compromissos, os afazeres, é a mente da mulher que tem que pensar no projeto, é a mente da mulher que tem que pensar que ela vai jantar hoje, é a mente da mulher que tem que pensar na lista do mercado, o filho que está doente, a filha que necessita de uma atenção por talvez questões que ela está passando na escola, enfim. Então a mulher, ela vive esses 360. E de que forma equipar essas mulheres para que elas possam viver os 360 graus dessa vida de uma forma transbordante, atuante, posso te falar? E sem peso. Sobre isso, sem peso. Essa escola vem trazer ferramentas. Essa escola é uma ferramenta ou ela vai nos proporcionar ferramentas para a gente viver esses 360? Eu acho que, na verdade, são as duas coisas, Gi. Tudo parte de um princípio de um remodelamento de mente. Se eu entendo que eu tenho a mente de Cristo, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, rogo-vos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Quando nós nos oferecemos, e essa questão de nos oferecer, ela fala de uma atitude. Porque ninguém oferece algo sem você saber que você está perdendo algo. Entende? Se eu te ofereço as minhas mãos, o meu tempo, logo eu sei que eu estou perdendo meu tempo, para te oferecer algo. Então, oferecer significa você estar renunciando a algo. Então, assim, por exemplo, nessa escola, eu vou renunciar aquilo que eu já sei, eu vou renunciar aquilo que eu acreditei talvez que foi o suficiente para eu chegar até aqui. Foi suficiente, eu já estou abastada, eu vou renunciar talvez o meu tempo para estar dentro de uma sala de aula, eu vou apresentar o meu corpo, né? E aí, essa decisão de você se apresentar para uma novidade, ela mexe com você, porque quando você se apresenta, você se coloca vulnerável a algo. E essa vulnerabilidade que eu quero trazer nessa escola, ela fala quando você se apresenta diante do Senhor, um posicionamento, pai, eu quero aprender, porque a nossa escola ela é baseada em princípios da palavra de Deus. Então, tudo que tange essa mulher em casa, no trabalho, finanças, emoções, falaremos de todos esses assuntos, serão todos baseados na palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala acerca do dinheiro? O que a palavra de Deus fala acerca dos relacionamentos? O que a palavra de Deus fala acerca do meu casamento? O que a palavra de Deus fala acerca do meu temperamento? Será que é certo ou errado eu ter as emoções da forma como eu tenho? Então a palavra de Deus vai nos nortear nessa escola para que nós possamos o quê? Nos conhecer. E essa remodelação de mente é quando você entende assim, eu tenho a mente de Cristo. Então se eu tenho a mente de Cristo, eu consigo aplicar a mente de Cristo no meu trabalho, na minha maternidade, no meu casamento, no meu projeto, entendeu? Super grandioso que eu preciso executar. Então, em todas as coisas eu consigo transbordar.
Mas antes de transbordar, eu preciso encher. Entende? Então, essa escola ela vai ser um momento assim para que nós possamos, enquanto mulheres de Deus, antes de ser qualquer outra coisa, enquanto mulheres de Deus, nós nos enchermos na capacitação que vem do Senhor através da palavra. Perfeito, perfeito. Agora me diga, pastora, nesse processo todo de que você passou, que você entendeu do Senhor, que era um momento de você se dedicar para as mulheres, né? E eu digo as mulheres num todo. Sim. Porque você tem outros contatos fora da igreja, enfim. Quando você passou por esse processo de criação, o que mais te chamou a atenção, te transformou de dentro para fora, ou vice-versa, que impactou assim com a base, com isso tudo, com esse processo todo, o que mais te mudou? É muito engraçada essa sua pergunta, Gi, porque esse processo, Deus ele fez algo muito interessante dentro de mim. E assim, eu já tinha recebido uma palavra, uma conferência alguns anos atrás. E assim, pra você ver, né? Quando Deus ele fala, sai da sua terra, da sua parentela, quando Deus te fala, começa um projeto, você vai somando os processos de Deus, e não que a gente tenha chegado lá porque a gente só está começando, muitas coisas Deus ele vai fazer, mas é muito engraçado que as peças elas vão se juntando e você consegue entender como Deus ele foi fiel desde o começo e como ele nunca deixou de apontar. Um dia eu recebi uma palavra de que eu seria usada para curar muitas mulheres, que eu seria um instrumento de Deus para curar muitas mulheres, e quando eu recebi essa palavra, eu não estava tão envolvida diretamente com o Ministério de Mulheres, com mulheres, enfim. E eu recebi essa palavra e eu guardei ela no meu bolso. E também, nessa sequência de tempo, outras palavras surgiram. Deus vai te dar mulheres, Deus vai levantar um exército de mulheres ao seu lado. E todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, ele faz, é como se fosse a sarça, né? Ele faz com que os seus olhos sejam atraídos àquele assunto. Então a sarça acendia aqui, a sarça acendia ali. E para fechar, a gente teve uma conferência esses dias, né? Aqui na nossa igreja. E eu recebi uma palavra muito pontual, assim, de uma confirmação que foi muito interessante, que veio antes, de fato, do lançamento desse projeto, dessa escola, que é uma escola que Deus também, através da boca de um outro profeta, nos disse que seria uma escola que tocaria o reino. Então, assim, o meu intuito com essa escola, sabe, outras igrejas também poderem me pedir, Tassi, será que você pode me ceder esse material? Com todo o meu prazer. Esse material ele é para o reino, esse material não é meu, inclusive eu não coloquei Igreja Vine, eu não coloquei autoria Tassi, não, porque eu quero que esse material seja para o reino, que possa tocar todas as mulheres. E aí você me perguntou como é que surgiu isso, e como é que isso aconteceu dentro de mim. Deus me mudou, Gi. Se é que eu posso traduzir de uma forma muito clara, Deus me mudou no meu olhar para com as mulheres. Porque hoje eu consigo olhar as mulheres e eu consigo ver não só uma mulher realizada profissionalmente, uma mulher que está buscando os seus sonhos, mas eu consigo... Você está chorando? Meu Deus do céu, ela ficou emocionada. Eu consigo ver uma filha de Deus, entende? Alguém que Deus depositou tantos talentos, alguém que Deus derramou tantas coisas belas, e sabe que talvez essa mulher, ela nem saiba que tipo de flor que ela é, entende? Porque hoje ela se encontra talvez como uma terra, entende? Existem sementes, entende? Só que aquilo ainda não brotou. Gente, a gente tá chorando aqui, copiosamente. Só que talvez, produtor, você tá vendo isso? Talvez essa mulher, ela nem imagina que tipo de cor que ela tem. Então, talvez essa mulher, ela precise de uma ajuda, entende? Eu tenho um lema no Ministério de Mulheres que é o seguinte: nós somos mulheres que ajudamos mulheres. E aqui no Ministério de Mulheres, nós determinamos algumas regras, sem julgamento, sem apontamento. A sua dor não diz respeito a você ser melhor ou pior no corpo de Cristo, entende? A sua dor não classifica quem é você. E eu, como sua irmã, eu preciso te ajudar nesse momento.
porque pode ser que no outro momento eu também precise. Então, o meu lema no Ministério de Mulheres são mulheres que ajudam outras mulheres, porque o que nós encontramos muito no universo feminino é esse universo de competição, é esse universo de orgulho, soberba, minha roupa tem que estar mais bonita que a sua. Vou contar até uma coisa para vocês aqui de off. Eu falei assim para Gi, Gi, eu vou estar despojada, entendeu? Eu não vou estar chique para gravação hoje, só que quando eu encontro a Gi, ela tá com os ouros e diamantes dela. Eu falei, eu tô me sentindo mal agora. E o que a Gi fez? Ela arrancou os ouros dela. Ela arrancou e guardou. Eu falei, nossa, eu me senti bem. Então, eu vejo assim que esse universo de empatia, sabe, é algo que Deus está resgatando no meio das mulheres. E o que mexeu comigo é ver essas mulheres que ainda não floresceram e saber que não só eu, mas como diversas outras mulheres podem ser um instrumento, porque quem dá o crescimento é Deus. Que nós podemos ser instrumento para que essa mulher venha florescer e ela nem imagina quantos dons, quantos talentos, quantas coisas maravilhosas ela tem dentro dela. Então essa escola ela veio assim de fato para é como se fosse um instrumento de Deus para regar essa terra, porque a semente já está lá dentro e essa semente que depositou foi o próprio Deus. Então essa escola ela vem como o regadorzinho, ela vem com o regadorzinho, aquele processo de fazer essa semente primeiro, né? Qual que é o processo da semente na terra? Primeiro ela tem que o quê? Ela tem que morrer. Então eu já entro num campo aqui que essa escola, ela é uma escola de confronto. Ela é uma escola de confronto aos padrões, ela é uma escola de confronto ao comodismo, né? Aquilo que eu tinha enraizado como eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, como que é? Gabriela. Entende? Então a gente vai confrontar essa síndrome de Gabriela, se assim eu posso dizer, entendendo que Deus ele pode nos reorganizar por dentro para que a gente possa de fato frutificar. Então, pessoal, dei uma emocionada aqui, mas é porque eu já caminho com a pastora há algum tempo e assim, o que Deus tem feito nela e depositou nela em relação ao ministério, às mulheres, eu não vou especificar Ministério de Mulheres, mas com relação às mulheres, a pergunta que eu fiz foi exatamente sobre isso, o que Deus fez com você durante esse processo. O processo vem antes da escola de mulheres, mas eu acredito que a escola de mulheres, escola para mulheres, já era algo que estava no coração de Deus. Mas a preocupação de Deus com as mulheres, aquilo que o Senhor quer depositar para as mulheres, foi depositado nela primeiro. E eu me emociono porque eu tenho participado desse processo e tenho visto a grandiosidade de Deus, a delicadeza de Deus, usando o jeito, a personalidade da pastora. E o Senhor tem trazido respostas para as mulheres dessa igreja através dela. Essa escola ainda é um bebê. Mas eu tenho certeza que é algo que o Senhor está mobilizando para fazer com que realmente nós possamos ser mulheres segundo o coração de Deus. E a transformação a gente já vê dentro da pastora. O posicionamento, as renúncias, porque eu abandonei o Ministério de Mulheres, do Ministério do Louvor, outros ministérios. Gente, isso é identidade, né? Isso estava nela e ela abriu mão, primeiro por obediência, mas segundo por um propósito muito maior, que é se dedicar para algo que o Senhor estava pedindo. Então isso mostra algo que é importante, que é forte, e não é forte porque estamos falando aqui de conteúdos que todo mundo já deveria saber. Sim. Igual a pastora trouxe, né? Eu já sei disso, já fiz curso daquilo, já sei disso, já sei que a mulher pode, que a mulher não. Não é isso. O Senhor está nos trazendo uma nova identidade, mas para nos tornar mulheres mais fortes. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho mais. Eu precisava justificar as lágrimas, né, pessoal? Mas é que... Bom, gente, esse momento está muito especial. Vamos lá, pastora. Uma pergunta.
Sim. A gente já falou bastante aqui, mas vamos trazer ainda aqueles que ainda não se convenceram. Sim. O que essa escola tem de diferente de qualquer outra coisa que eu já possa ter feito aqui na igreja ou em qualquer outro lugar? Sim. Gente, eu tô muito ansiosa por começar essa escola, porque assim, gente, eu sou uma pessoa que me movo muito por palavras. Então, assim, quando eu recebo uma palavra de Deus, aquilo se torna uma âncora para mim. E eu sou pentecostal, eu amo o profético. Então, assim, as palavras de Deus, as profecias que eu recebo, assim, eu tenho como uma bússola e um norte do Senhor. Deus, através da boca de um profeta, falou assim: essa escola, ela será totalmente diferente. E eu sou uma pessoa que nem gosta de coisas diferentes, assim, eu gosto de coisas tudo certinha, só que não, né? Então, assim, ele falou assim, essa escola vai ser uma escola muito diferente. Porque, assim, nós temos escolas muito boas que hoje já existem, que já são consolidadas, só que Deus, nesse momento, nos trouxe esse bebê. Ah, e só uma coisa, só para continuar o que a gente estava conversando, então, nesse processo, então, Deus tinha já me dado um projeto, Deus já tinha me dado um conteúdo, né, buscando por vários materiais, Deus me deu algo e eu tinha esse algo na minha mão, Gi, eu falava, cara, e aí? Como, quando, o quê, por quê? Deus, e agora? Entende? Inclusive, nesse tempo nasceu o projeto na mesa que a gente fez com as presbíteras, com as pastoras, com as diaconisas e líderes dessa casa. Então, assim, foi muito engraçado porque eu tinha um material de sei lá quantas páginas e nesses projetos que eu fui ministrar às meninas, em uma tarde com noite eu consegui ministrar um parágrafo. Eu falei, gente, como é que eu vou conduzir isso? Aí foi que através, eu falei, tenho tanta coisa para dar e como que eu vou reproduzir isso? E eu tinha uma breve intenção de fazer algo online, você lembra disso? Uhum. Aí foi quando, assim, Deus usou pessoas para nos orientarem, Deus afirmou através da boca de um profeta. Aí quando foi o profeta, assim, aquilo foi como um selo, assim, sabe? Aí ele falou assim, olha, essa escola ela vai ser uma escola diferente de todas as outras que ainda já existem. Então, assim, nós temos trazido assuntos que são... De verdade, é como se fosse cada pedaço da armadura de Efésios, entende? É como se... Eu acabei de traduzir isso de uma forma porque todas as partes da armadura, elas são necessárias. Se você estiver descoberto em uma área, se eu estiver sem um capacete, logo a minha cabeça vai estar vulnerável. Se eu estiver sem o meu cinturão, logo a minha armadura pode desafrouxar. Então, se eu estiver sem os calçados, sem a espada, enfim. Então, é como se fosse... partes de uma armadura que revestirão essa mulher de Deus, que a prepararão. Nossa, mas então você está me dizendo que a jornada de uma vida de uma mulher é uma guerra? Agora eu vou dizer para você, existe uma guerra que você luta descansando. Por isso que, tá? O nome, não, o slogan dessa escola, ela fala de que mulheres, olha que eu vou ler para vocês, a resolução da mulher que encontra a plenitude em Cristo. Então, assim, essa plenitude, ela fala de satisfação, essa plenitude, ela fala de contentamento, a plenitude, ela fala de segurança. Aí você me diz assim, então quer dizer que não há desafios na vida dessa mulher? Existem, diversos e vários. Só que o seu contentamento com o hoje, ele te faz posicionar todas as suas emoções, ambições, ansiedades, você dá um comando para que eles se portem de forma humilde dentro de você, a ponto de não comprometer o seu futuro. Sabe? Então, assim, por que é diferente essa escola de mulheres? Ela é diferente, tá? Porque nós teremos aulas em sala de aula. E essas aulas, elas vão ser, gente, elas vão ser diferentes. Elas vão ser, dentro de sala de aula, o que você imaginar? Eu vou escutar uma discipuladora, uma mentora e, tipo, escutei e vou embora. Dentro de sala de aula, nós vamos ter experiências em grupos. Eu acredito que a escuta e a fala,
elas têm poder muito efetivo na vida de uma mulher, porque por muitas vezes nós nos calamos e essas vozes caladas se tornam as vozes gritantes dentro de nós. Então nós precisamos falar, aquilo se torna libertador, não é por acaso que a palavra diz que se nós confessarmos, nós somos perdoados. Então existe um poder muito imenso no compartilhar, no falar, no confessar. Então nós teremos um ambiente de muita segurança. E nessa escola, que se chama A Mesa, sim, falando sobre o diferente, tá? Só voltando aqui, só para eu não me perder na linha. Então nós teremos as aulas dentro de sala de aula e nós teremos as aulas fora de sala de aula. Então até um momento muito inusitado, eu não posso contar tudo, mas eu gostaria muito de contar tudo. Nós teremos uma aula, Gi, que será no celeiro de mulheres. Eu só vou dar um spoilerzinho, onde eu mesma vou ensinar você a dar uns picotinhos em alguns legumes, Gi, entende? E a gente vai fazer algo incrível juntas, num ambiente maravilhoso. E o celeiro, Gi, vai ser como se fosse a nossa formatura, porque ela é a nossa penúltima aula antes da gente se encontrar no nosso último dia em sala de aula. Nesse celeiro, por que eu chamo de celeiro? Eu já tô contando as coisas aqui, né? Deus, assim, ele me dá umas ideias incríveis que eu falo, Senhor, então me ajuda a executar. E quando Deus me mostra o quê, como, onde e quando, eu fico plenamente satisfeita, porque eu vejo que aquele que começa uma boa obra, ele termina. Então, assim, o celeiro, porque quando a gente chegar nesse dia do celeiro, a gente já vai ter sido totalmente abastecida por Deus. O celeiro, ele fala de um lugar de armazenamento, entende? Então, eu não sei eu não sei em qual estação cada mulher vai chegar. Pode ser que essa mulher esteja vazia, pode ser que essa mulher esteja, estou no porte médio, pode ser que essa mulher diga, estou abundante, glória a Deus pela estação de cada uma. Mas fato é que nós vamos chegar nesse ponto, todas com o celeiro abastecido. Porque nós seremos abastecidas por Deus, com ferramentas especiais do Senhor, para que possamos ser mulheres que atribuem a esse mundo, as pessoas com quem nós convivemos, as virtudes que a gente recebeu de Jesus. Então, por que ela é especial? Por que ela é diferente? Porque essa escola ela é muito dinâmica. Então, mesmo em sala de aula e até fora, que essas aulas fora de sala de aula, vão ter momentos de que vão mexer com a gente. Tem que sair da zona de conforto, sim, e você não vai fazer isso sozinha. A amiga do teu lado vai sair do conforto junto com você, entende? Então a gente está com um projeto até mesmo de mexer com saúde e tudo. Eu falei com uma das nossas nutricionistas, eu falei assim, tem como entrar na escola e sair com um tanquinho? Então a nossa ideia é mexer com corpo, alma e espírito, conduzir todas as mulheres a viverem um momento de plenitude em Jesus. Uau! É isso, hein? Agora me diga, para quem é essa escola? Uau, essa pergunta é. Essa escola é para as mulheres corajosas. Eu começo por aí. Porque para você romper a estagnação, e quando eu chamo de estagnação, eu não digo nem só o fato de você estar acomodado e não quero fazer nada. Mas a estagnação pode ser, já recebi tudo que tinha que receber. Entendeu? Já alcancei um nível intelectual, entende? Então eu chamo de corajosa / humilde. De mulheres assim que sabem que sempre que nós nos depararmos aos pés de Jesus, nós iremos ser alimentadas. Não tem uma vez que nós não sejamos alimentadas, não vai existir esse momento, quando nós estivermos expostas à presença do Senhor. E o que é muito legal, porque eu acredito, tá? Que o poder dos relacionamentos é uma chave divina. Existem coisas que eu não consigo fazer sozinha. Existem coisas que eu vou precisar de... Gente, o calor humano, ele movimenta o seu corpo. Sabe? Quando um bate palma, o outro bate também. Sabe? Porque o calor humano, a energia humana, entende? É por isso que nós precisamos de comunhão. Esse contato com outras mulheres, sabe? Vai gerar vínculo, vai gerar impulsionamento. Sabe, é quando umas cair, que literalmente em umas das nossas aulas pode ser que uma venha cair, fisicamente estou falando, e talvez precise de um
de uma ajuda extra, né? De um bracinho ali, né? Vamos lá! 1, 2, 3. Já tô dando spoiler, né? Então, assim, eu acredito que essa junção de mulheres, entende? Vai trazer uma potência, entende? Então, assim, quem são essas mulheres? São as mulheres, como eu disse, corajosas / humildes. São as mulheres que querem mais de Deus, que querem mais de Jesus, que acreditam que o seu ministério enquanto mulher, ele não termina quando, já me formei, hoje eu tenho um bom trabalho, tô casada e eu tenho 2 filhos. Tipo, só isso. Existe muito mais de Deus para se desdobrar através do seu cotidiano. Existe muito mais de Deus para se desdobrar através da sua realidade. Porque Deus, ele sempre faz alguma coisa através de uma realidade. Entende? Então são aquelas mulheres que, eu quero me expor a viver algo grandioso. Eu falo de excelência. E uma vida de excelência, ela fala de uma vida que ela tem um padrão elevado, mas esse padrão elevado, Gi, ele não é humano. Esse padrão elevado, ele é um padrão que você recebe de Deus, porque a gente só pode dar e transbordar daquilo que a gente tem. E é muito doido isso, porque quando eu falo porque às vezes a gente pensa, né, poxa, eu tenho me doado tanto, mas pensa numa lógica, você só consegue dar se antes é multiplicado dentro de você. Então, eu quero convidar as mulheres que desejam essa multiplicação. Eu quero multiplicar a mulher de Deus que há dentro de mim. Porque quando eu multiplico, o meu celeiro vai transbordar. E quando o meu celeiro está transbordando, eu posso compartilhar. E para essa mulher que está chegando hoje, né? Então, caiu aí no nosso Finecast, está escutando a gente aí por um momento aleatório. Não sei nem o que é isso. Como que seria o teu convite para ela fazer parte dessa escola? Sim. Ela não sabe de propósito, sabe de nada. Certo. Mulher, eu tenho um convite para você. Você que está escutando tudo isso, não sabe do que se trata. Se você quer viver uma revolução na sua vida através de uma decisão, esse é o seu momento, essa é a sua escola. É uma decisão que vai revolucionar totalmente todas as áreas da sua vida. Em todos os âmbitos e aspectos. E você, mais ainda, você vai descobrir até o que você nem sabia o que você era em Deus. Então, mulher, esse é um convite para te chacoalhar, você viver com a gente esse momento. Ah, que lindo. É isso, hein, mulheres? Então, vamos lá, pastora, para a gente ir encerrando, né? Mas já! Eu queria entender contigo, então, assim... Temos uma escola de mulheres nascendo. Sim. Ela já está totalmente preparada e fundamentada por Deus, com todo o download que Deus derramou sobre a sua vida e sobre a vida daquelas que vão te ajudar nessa caminhada. Qual é a missão dessa escola? A missão, eu faço questão de ler a missão dessa escola para vocês. Vamos lá. Gente, e assim, é muito lindo... Porque isso que você falou, né, Gi, que Deus, literalmente, ele descortina todas as coisas, né? E quando a gente consegue traduzir isso, né, igual agora eu vou ler aqui para você, então, principalmente para você que está escutando agora, né, sobre, poxa, qual que é a resolução, de fato, dessa escola? Eu vou ler aqui para vocês, para que vocês entendam de que forma nós vamos atuar nessa escola de mulheres e com todo o nosso esforço. Quando eu digo esforço, eu digo que nós estamos colocando coração nisso, para que isso de fato não seja somente de uma promessa, mas que seja uma realidade vívida na vida de cada mulher. Qual que é a missão da escola de mulheres? Formar mulheres emocionalmente saudáveis. Eu não vou ficar falando muito no meio disso, eu quero falar devagar para você ir digerindo isso, tá? Formar mulheres emocionalmente saudáveis, espiritualmente maduras e relacionalmente curadas, discipulando-as por meio de um ambiente seguro, intimista e relacional, e principalmente fundamentado na palavra.
Uau! Então, mulheres, se vocês chegaram até aqui conosco, não é por acaso. Então, a gente está se preparando para essa escola. Sim, E expectativas altas. eu queria, pastora, que você fizesse esse fechamento. O que é essa escola? O que você tem para dizer para essas mulheres que estão nos ouvindo? Para os homens que também podem estar nos ouvindo e queiram apresentar essa escola para as mulheres? O que você tem para nós? Gente, eu vou fechar aqui falando para vocês então sobre a escola, o que a escola não é e o que a escola é. A escola na mesa, ela não é um curso motivacional. Você não vai vir aqui escutando uma palavra de incentivo, não, porque Deus ele não nos motiva. Me entenda, Deus nos transforma. Amém. E através dessa transformação interna no mais íntimo, ele nos motiva. Entende? Então ele não é um curso motivacional, não será uma palestra isolada, um momento que você vai viver aqui e depois acabou, entendeu? E não vai ser também um encontro emocional. Tudo bem que nós somos mulheres, né? A gente tá no meio de um podcast, a gente tava chorando. Mas a escola na mesa, ela será uma escola de formação. O meu maior desejo é ver uma mulher chegando e uma outra mulher saindo dessa escola. É uma escola de formação, é um ambiente de discipulado. Nós aqui, como eu disse, nosso lema enquanto Ministério de Mulheres, nós ajudamos umas às outras. Então, se você cair, eu vou estar aqui para te levantar. Então, será um ambiente discipulado, um ambiente livre para correções do próprio Deus e de uma para com outra em amor. E um processo de amadurecimento e será uma mesa de aliança e principalmente empatia. Então, nós vamos nos encontrar nessa escola e essa escola ela tem um tempo de 8 semanas. Dentro dessas 8 semanas, serão 2 meses, nós teremos 3 encontros aos sábados, então nós teremos 11 dias juntas. Então esses 11 dias juntos ali, pontualmente toda semana, isso vai gerar conexões de uma forma tão linda. Então assim, se você também está nessa fase, poxa, eu queria ter amigas, me sinto um pouco sozinha, eu preciso de gente de Deus, essa escola ela vai ser fantástica para suprir eu acho que é uma escola completa, porque você vai suprir o seu espiritual, você vai se nutrir, você enquanto pessoa, emoções, psicológico, enfim, entende? Em relacionamentos, porque a vida é feita de relacionamentos, você vai criar amizades dentro dessa escola, você vai conseguir rir e chorar ao mesmo tempo, então assim, vai ser um momento muito incrível entre mulheres. Quando nós estamos entre mulheres, nós sabemos que um ambiente ele é diferente, ele tem uma desenvoltura preparada, porque Deus ama as mulheres, né? Então, assim, e ele se movimenta no nosso meio de uma forma linda. Não estou falando que os homens não vivem isso também, mas as mulheres, elas têm, é como se fosse sabe a filha menina do pai? É tipo isso. É o planejado. É um cheirinho, é o segundinho, é o tipo sabor. assim, olha, é minha menininha, entende? Aí. Então, assim, a gente tem uma liberdade, assim. Então, assim, eu tô com a expectativa muito, muito linda acerca dessa escola, acerca do que Deus vai fazer conosco, Amém. ok? E o que Deus vai fazer entre nós. E através de nós. Principalmente, nossa última aula, ela fala de uma vida que multiplica, Gi, entende? Exatamente o que você falou, porque nada pode ficar só em nós, entende? Principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas serão as pessoas mais impactadas. E eu quero terminar com uma frase, Gi, que ela fala sobre essa escola aqui. Olha aqui, posso ler? Por favor. Olha assim, vou ler para você. Mulher, o verdadeiro sucesso dessa escola que eu estou te apresentando na mesa será medido através de uma mudança positiva em seu relacionamento com Jesus, com você mesma e com as outras pessoas ao seu redor. Então, se você me disser assim, qual vai ser o resultado dessa escola? Qual que é a sua ambição positiva, se assim eu posso dizer? Se o relacionamento dessa mulher com Jesus mudar, se o relacionamento dessa mulher com ela mesma, aceitando as falhas, limitações, a gente está em constante melhoria, mas eu preciso partir de um princípio. E eu preciso me aceitar aqui primeiro para que eu possa percorrer uma jornada de constante melhoria. Então, uma resolução com você mesma que vai transbordar para outras pessoas. Aí eu posso dizer para você,
cara, essa escola valeu a pena para você. Glória a Deus. Não dá para ficar de fora, hein, mulheres? Não dá para ficar de fora. Então ficamos por aqui, mulheres. Obrigada para você que ficou conosco até agora. Quem sabe nos encontramos no próximo podcast de mulheres. E é isso. Tchau!